pela qual acabei me confundindo aí, mas a Universidade Federal de Ouro Preto, FOP, e a atuação do professor Hermano tem sido essencialmente em cosmologia, né, em modelos de energia escura, mas ele tem também trabalhos muito importantes na área de gravitação, de fundamentos da gravitação, gravidade modificada. Tem um trabalho em velocidade de ondas gravitacionais, um PRL, que acho que em 2017, não foi, irmão? Muito importante, quer dizer, de um tema muito recente, né, com o grupo de Marcelo. E, além de tudo, o professor Hermano, além de colaborador, meu colaborador já de alguns anos, é um amigo pessoal também. Ele fez a graduação na Federal do Espírito Santo, né, graduação, mestrado e doutorado na Federal do Espírito Santo, e fez um período de sanduíche na Universidade de Bielefeld, na Alemanha. Pós-doc, posteriormente ele voltou para fazer um pós-doc em Bielefeld, veio para a UFES novamente, uma bolsa de jovens talentos, né, que é um pós-doc, e aí em seguida ele foi para Marseille, né, e foi quando ele fez esse trabalho que eu acabei de mencionar. E posteriormente ele voltou para a Universidade Federal do Espírito Santo como professor visitante. E desde 2019 ele está na Universidade Federal de Ouro Preto. Então, irmão, para nós é um prazer muito grande te ouvir, receber você aqui. Obrigado pelo convite e fique à vontade. Ok? Obrigado, Thiago. Muito obrigado pela apresentação. Mais ainda agradecido pelo convite. Fico muito feliz assim de ter a oportunidade de falar um pouco do que a gente faz. E vocês estão vendo aqui minha apresentação? Tá sim. Sim, tá. Ok. Então, Thiago, realmente muito agradecido, eu fico feliz de falar aí para o pessoal de Lavras, né? Eu vi muitas caras jovens aí, Então, até isso motivou a escolha desse tema que eu vou falar hoje, porque é aquela coisa, a gente estava discutindo, né? Para não ser algo muito específico da minha área de atuação no tema de pesquisa de cosmologia e astrofísica, talvez poderia chamar menos atenção do que esse tema que eu decidi falar, que é a constante da gravitação G, que é algo absolutamente comum a qualquer pessoa que seja formada em física, né? Então, independente se é uma pessoa da área de matéria condensada, se é alguém da engenharia, alguém da química, eu acho que esse é um tema que poderia... E é uma coisa que eu tenho percebido, assim, meu depoimento pessoal de como eu tenho avaliado meus últimos anos, o que eu tenho feito de pesquisa, né? Às vezes a gente acaba o doutorado e começa a perceber que a gente é tão especialista numa coisa tão pequena numa área tão pequena da física, que às vezes a gente esquece de que faltou uma compreensão maior em coisas mais básicas até, né? E também uma coisa que eu percebi é que nada te impede de tentar fazer pesquisa em coisas um pouco mais básicas que tenham um alcance, uma possibilidade de discussão com um público mais amplo, né? Então, eu acho que esse trabalho, ao final eu vou discutir um trabalho que a gente acabou de publicar esse ano, dentro desse contexto do que a famosa constante G, né? Então, se a gente tem que falar de gravitação, a gente precisa de um ponto de partida, para não ter que ir lá nos primórdios, né, de Aristóteles e tal, mas vamos pegar como ponto de partida as leis de Kepler, né? Eu acho que elas são bastante familiares a todos vocês, que é a ideia de que os planetas, né, uma interação, são leis empíricas, né? Não existe a princípio. Kepler vem antes de Newton, né? Então, que os planetas são em órbitas elípticas, né? Que você tem a lei das áreas, a segunda lei, né? Que áreas, no mesmo tempo, esse objeto, aqui, depois de um mês, a área, né? Percorrida aqui é a mesma. Você tem uma lei, a terceira lei, que relaciona isso em duas quantidades que você mede desse sistema gravitacional, que é o período T, né, que é o tempo, né, para dar uma voltinha
e uma medida característica da escala do sistema, aqui, esse R pode ser o raio médio ou uma outra quantidade característica da escala do sistema. Depois, o próximo passo, quando a gente finalmente tem uma lei da gravitação universal de Newton, né? Isso é, sem dúvida, um avanço na compreensão da interação gravitacional absurdo, né? Newton, a lei da gravitação de Newton, ela não pode ser menosprezada. Eu digo menosprezada frente ao que a gente sabe hoje que é a relatividade geral de Einstein, né? Mas vejam bem, Newton, ele propõe uma teoria e ele praticamente extrai dessa teoria quase todas as possíveis soluções e resultados que ele... Algo que a gente sabe que Einstein mesmo não foi capaz de fazer com a relatividade geral, né? A grande parte das soluções da relatividade geral são atribuídas a outros pesquisadores. Muitos aspectos da relatividade geral, Einstein teve até certa dificuldade de entender, enquanto que Newton, ele não só cria a teoria, né, ele cria o aparato matemático da teoria, mas discorre sobre uma infinidade de soluções, né. Então, com a teoria da gravitação universal de Newton, que vocês conhecem muito bem essa formulazinha, né, que dois corpos de massa M1 e M2, separados por uma distância d, existe uma força, né, atração mútua aqui do sistema, que é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Newton falava muito em proporcionalidades, né? Mas já só com esse aspecto aqui, ó, só de saber que essa força é proporcional ao produto das massas e ao inverso do quadrado da distância, a gente consegue explicar as leis de Kepler, né? A gente começa a explicar vários fenômenos, aí o que ocorre ao longo depois do século 18 e 19, né? A gente explica, por exemplo, a forma da Terra, a precessão dos equinócios, que era uma coisa já observada lá desde a Grécia, né? A gente entende as marés do oceano, a gente entende por que a Terra passou por diferentes eras climatológicas, né? Por que esses são os chamados ciclos de Milankovitch. A gente entende perfeitamente por que há 10 mil anos atrás teve uma era glacial, né? Você tem uma pequena inclinação da órbita, então essa variação dos parâmetros orbitais keplerianos, né, que se fala dentro do contexto da teoria de Newton, você consegue saber se teve mais ou menos insolação na superfície terrestre, logo você entende os períodos de temperatura da Terra. Então, são inúmeros, né? São vários fenômenos. Aqui eu enfatizei 3 pontinhos, são vários fenômenos aparentemente desconexos com a gravitação que a lei de Newton explica perfeitamente, né? Uma curiosidade é que o termo potencial, essa aqui é a equação de Poisson, isso aqui é o laplaciano de uma função escalar, φ, certo? Que é 4πg, e aqui é a densidade da distribuição de matéria. Então, essa é a equação que me dá o potencial dentro de uma distribuição de massa, né? Fora seria a equação de Laplace, eu colocaria 0 aqui. A ideia de potencial é cunhada depois de Newton, né? Então, aí você tem nomes como Legendre, Laplace, Lagrange, Gauss, né? E finalmente o próprio Green também. Mas finalmente na primeira metade do século XIX, o Poisson consegue dar forma estrutural, matematicamente estrutural para uma teoria potencial que explica a lei da gravitação de Newton, né? A título de curiosidade, como o tema é a constante G, e eu quero muito discutir sobre essa constante da gravitação, às vezes, quando a gente está construindo a teoria, a gente se refere a essa constante, né? Como, às vezes é comum ver o termo acoplamento, tá? Acoplamento do potencial com a matéria, certo? Mas acontece que essa letra G, né, até Poisson foi quem introduziu uma constante,
né? Aquela forma 4πg ρ, não foi, Poisson não escrevia assim, mas tinha uma constante ali. Aparentemente, esse G grande, né, ele vai aparecer no final do século XIX, 1884, nesse trabalho do Koenig, Arthur Koenig. Foi talvez um dos principais, talvez o melhor aluno que o Helmholtz, ele tem uns escritos do Helmholtz, que ele foi aluno do Helmholtz, foi um dos melhores alunos que o Helmholtz teve. Então, eles introduzem essa nomenclatura desse G maiúsculo, e a partir de então cai no uso, né? A gente passa a conhecer essa constante da gravitação por essa letrinha G. Aqui, né, claramente a constante G e o gradiente do potencial, né, o que seria aqui a força gravitacional resultante. Então, outra curiosidade da teoria newtoniana é que aqui a gente já tem Hermano. Oi, Thiago. Então, o G, a constante gravitacional, não estava no trabalho de Newton já? Não, nos princípios não aparece G. Ah, sim. Mas ele outra constante ou o quê? Como que... Ele tinha outras... ele usava linhas, né? Usava segmentos. Tá, entendi. Outras letras para determinar. O Newton falava muito em proporcionalidades, né? Ah, tá, entendi. Ele comparava segmentos, isso é interessante você vasculhar o princípio, né? Ele pegava um corpo aqui, e ele trabalhava a diferença do quadrado desses segmentos, né? Ele chamava aqui de ponto A, aqui ponto B e ponto C. Então, ele falava que a força era sempre... Ele usava termos assim, sabe? Entendi. Sempre a relação era sempre proporcional, não era de igualdade, sempre de proporcionalidade, né? Muito mais nessa linha. Entendi. Certo. O Poisson começa a falar de um acoplamento, de uma constante, e essa letrinha G. Mas o legal da teoria newtoniana é que você já tem um aquecimento para fenômenos que viriam até a derrubar a teoria newtoniana e introduzir a relatividade geral, que é, por exemplo, a deflexão da luz, né? O Zöldner, em 1805, ele calcula, né, se a luz está viajando por um corpo. A gente tem esse exemplo muito para ilustrar o que ocorreu em Sobral, em 1919, que é o fenômeno, né, do desvio da luz, mas mais de 100 anos antes, já se entendia que esse fenômeno poderia ocorrer na gravitação de Newton, né? A nossa visão moderna, a luz não tem massa, o fóton não tem massa. Aqui, nessa época, essa discussão ela é evitada, obviamente, na teoria de Newton, porque a aceleração que um corpo sofre não depende da sua massa, né? Então, independente da massa da luz aqui, o que se poderia discutir na época, esse fenômeno deveria existir, né? Eu já vou adiantar, o que acaba é que essa predição newtoniana, ela é metade do valor que realmente se observa, né? Então, a essência do fenômeno da deflexão da luz está aqui, porque isso se discutia muito na época, falava-se no fenômeno da luz cansada, né? Até já existia discussões nesse sentido, né? De que a luz sairia de uma estrela e ela seria retardada pelo campo gravitacional da estrela. Então, ela deveria desacelerar um pouco e depois prosseguir viagem, né? Como que ocorre se eu pegar algo na Terra e jogar para cima? Enfim, mas você precisa, para essas contas fazerem sentido, você precisa de um valor exato para G, né? Então, se utilizando de um desenvolvimento tecnológico da época pelo Coulomb, né, da balança de torção, o Cavendish, né, só um parênteses, o Cavendish também, aparentemente, foi um dos primeiros a fazer aquele cálculo do desvio da luz ao redor de uma estrela. Mas ele acabou, parece que nunca publicando, é uma história meio... Mas então,
aqui está uma reprodução do experimento do Cavendish, né? Ele ficava longe olhando, porque a gravitação, ao contrário a gente sabe, não existe carga negativa, né? Então, como isolar os efeitos? Você faz um experimento de eletromagnetismo, né? Forças elétricas. Se você tem cargas positivas e cargas elétricas positivas e negativas, você consegue aprimorar melhor as direções, os sentidos das forças, né? Se você vai para outra interação da natureza, como a interação nuclear, você quer entender como que os nucleons lá dentro do núcleo, eles se interagem, né, a natureza da interação nuclear, você tem a chance de jogar nêutrons, porque o nêutron é nêutron, então você vai isolar a interação eletromagnética e você vai ficar só com o resquício da interação nuclear forte, né? O problema é que a gravitação, eu não consigo isolar ela, né? Eu não consigo fazer um experimento que, por mais que o princípio da superposição seja intrínseco quase que o entendimento da interação gravitacional, eu não tenho o fato de não ter massas negativas, né? Isso é um grande empecilho para medir, entender no laboratório como que a interação gravitacional funciona. Então, o Cavendish, para chegar... O que o Cavendish realmente queria não era G. Ele queria a densidade da Terra, né? Ele queria fazer um experimento para saber qual era a densidade da Terra. Porque se ele soubesse a densidade da Terra, ele ia medir, né, sabendo as forças gravitacionais, ele ia medir a densidade da Terra, né, lembrando lá da equação de Poisson. Ele sabia que era algo extremamente difícil, né, as forças daquele experimento ali, ele estava falando de 1 parte em 50 milhões das forças gravitacionais totais ali, devido à própria massa da Terra, enfim. Então, eu vou voltar ali, né, ele ficava de longe, olhando com uma espécie de telescópio aqui, né, então ele ficava olhando daqui, e ele tinha que fazer esse experimento repetidamente, meses e meses após, para descontar todas as possíveis interferências, né, como se faz hoje em qualquer tipo de experimento de alta precisão, né. Anos depois, né, com os resultados do Cavendish para a densidade da Terra, obtiveram esse valor, né? Então não foi o Cavendish nunca escreveu G igual a 6,74. Depois, né, décadas depois, com a densidade da Terra que o Cavendish obteve, chegou-se a esse valor aqui, né? 6,74 vezes 10 a menos 11 metro ao cubo por quilograma por segundo ao quadrado, né? Que é um resultado absurdo de preciso, porque ele é 1% do que a gente conhece hoje, né? Então, eu vou entrar agora numa discussão de o que é esse valor de G hoje, né? Isso é uma zebra, isso é um grande problema, né? O que o CODATA, esse comitê CODATA, ele sugere, né? É uma referência em física, se usa muito para as constantes. Esse é o valor referência de 2014, né? A gente tem uma incerteza aqui de 22 partes por milhão, né? Se eu dividir esse valor por esse, eu tenho 22 partes por milhão. Então, quer dizer, isso vem dos experimentos, né? Então, esse 6,674, só voltando aqui o valor do Cavendish, né? 6,74. Tá bem próximo, claro, né? Mas da onde vem esse valor tão preciso, né? Então, vamos fazer aqui uma rápida passagem sobre algumas medidas modernas, né? Para chamar a atenção de vocês, como que a questão não está fechada sobre o valor de G, né? Isso aqui é um Nature, tá? De 2018. Eles usam o mesmo experimento com interferometria e pêndulos de torção. Eu vou mostrar aqui alguns dos equipamentos. Esse grupo aqui obtém 6,674184 vezes 10 a menos 11,
E aqui eles reduzem a incerteza para 11 partes por milhão. Isso já é um avanço considerável, né? Aqui, só para ter uma ideia, eu não sou físico experimental, eu acho que se eu entrar num laboratório, as chances do bombeiro ser chamado são absurdas, mas aqui, para vocês terem uma ideia, o tipo de equipamento que está envolvido, né? É uma coisa absolutamente é uma balança de torção, mas é uma balança de torção de altíssima precisão, né? Então, o que se observa é que existem muitos erros sistemáticos nesse tipo de procedimento, né? O próprio pêndulo, né, a massa, por mais que você tente fazer uma massa para atrair a outra, essa esferinha nunca tem a densidade homogênea, né? Você não consegue ter uma densidade de ar ali dentro da câmera homogênea, você tem efeitos térmicos, existem efeitos eletrostáticos, efeitos magnéticos, então, tudo isso interfere no acúmulo de erros sistemáticos, e é por isso que a gente não tem um erro alto. Por que alto? Aquele erro, 11 partes por milhão, aquilo é pequeno ou é muito? Né? Vocês vão ver daqui a pouco. Então, aqui mostra uma comparação de algumas das medidas de G. Aqui estão os dados desse último experimento de 2018, tá? Da Nature, que eu mostrei para vocês. Aqui está o ano de obtenção de diferentes experimentos, né? Então, aqui desde a década de 90 para cá. Do ponto de vista de quem trabalha com dados, e se você chamar alguém que está lá no LHC e mostrar esse quadro aqui, eles vão... a pessoa infarta, né? Porque isso aqui, nada está concordando com nada, né? Se você faz um teste, isso aqui é uma conta que eu fiz aqui é um índice de inconsistência, né? Você pega, o que é esse índice de inconsistência? Você pega uma medida 1 menos o valor da medida 2, pega o módulo disso e divide pelas incertezas, né, ao quadrado. Então, segundo esse índice de inconsistência, se esse número é menor do que 1, não existe inconsistência. E se esse número é maior do que 5, existe uma grande inconsistência. Vocês devem ter visto, mês passado, esse problema lá que o LHC aponta. Problema não, né? Isso é bom até. Essa inconsistência do decaimento dos muons, né, que é de 3,1 sigma. Lá o nível de inconsistência era 3,1 sigma. Já estão falando em nova física por causa disso. Se for acima de 5, com certeza tem que ter uma nova física. Essas duas medidas aqui, ó, as duas azuis, o índice de inconsistência delas é 18 sigmas. Então, eu estou botando uma provocação aqui na minha conta, tá? Imaginem que esses experimentos comecem a ser mais e mais aprimorados e tenho certeza absoluta que há uma inconsistência de 5 sigmas na medida de G, né? Vocês conseguem imaginar o caos que seria ter várias medidas diferentes divergindo por mais de 5 sigmas, né? Diferentes, eu digo, porque são experimentos diferentes, tem técnicas diferentes e o pessoal da física de partículas falaria que tem uma nova física aqui por trás, né? Aqui é um outro review, agora um pouquinho mais recente, de 2019, né, também fazendo esse apanhado de medidas e de valores de G. E por que essa aqui é uma repetição daquele gráfico, né, só para reforçar esse disparate entre as medidas de G. E por que eu estou falando que 11 partes por milhão é um erro enorme? Vamos se perguntar o seguinte: como é que a gente conhece as outras constantes da natureza, né? Só para vocês terem como eu estou vendo muitos alunos aqui algo bem básico, né? Quando você olha numa equação G, você sabe que ali tem algum fenômeno, uma interação gravitacional, né? Quando você vê H, você sabe que é um fenômeno quântico, C, essa coisa é relativística, K, tem fenômenos termodinâmicos. Se você vê numa equação G e C misturados, é porque isso é típico da relatividade geral. Aí eu estou incorporando os princípios relativistas à gravitação.
H e C, eu estou falando da mecânica quântica relativística, K e C, da termodinâmica relativística. Se eu vejo, finalmente, H, K e C numa mesma equação, numa mesma expressão, é termodinâmica quântica relativística. G, H e C, a gravidade quântica relativística. E física de buracos negros, termodinâmica de buracos negros. É uma das coisas mais complicadas que você pode, e complexas aí que você pode imaginar, que envolve tudo isso. Qual é o valor desse H, C, K, né? Então, esses valores, C, né, é a velocidade da luz no vácuo, né? H cortado é constante reduzida, H sobre 2π. A gente conhece desde 2019, aqui eu não entrei nesse detalhe, mas o sistema internacional passa a definir esses valores como, exceto G, tá? Mas C, H, constante de Boltzmann, né? Todas essas constantes, elas são definidas como exatas, e elas definem a sua unidade associada. Olha só, a constante G, apesar dela ter sido a segunda constante introduzida na natureza, a primeira teria sido C, a velocidade da luz, mas C não era visto na época como uma constante de uma teoria física, né? Isso só viria com a relatividade depois. Mas assumindo, então, que das constantes fundamentais da física aqui, olha, aqui está o nível de incerteza que a gente conhece cada uma dessas constantes. Aqui está 11 partes por milhão, ó. Opa, tá vendo? Aqui está 11 partes por milhão, G. As outras constantes, constante de Boltzmann, a gente conhece com menor incerteza, né? Massa do próton, do elétron, número de Avogadro, constante de Planck, a carga fundamental. A gente tem ainda mais certeza, né? Uma menor incerteza. Estrutura fina, né? Constante de Rydberg, razão massa do elétron, massa do próton. Então, vão sendo coisas cada vez mais precisas, né? A gente sabe esses valores, mas G, por isso que eu estou falando que aquele valor 11 partes por milhão ainda é pouco. A gente não tem a precisão que a gente gostaria nessa constante, porque é muito difícil medir ela, né? Aqui ainda é uma terceira visão daquele mesmo gráfico que mostra como que as medidas de G ao longo dos anos estão... aqui está o valor sugerido pelo Kodata, né, nessa faixa cinza, mas ainda assim, medidas recentes, né, elas discordam muito. E não é uma questão de que o valor central só está longe, né, até a própria barra de incerteza não é compatível. Não? Então, é uma área, para quem trabalha com metrologia, com medidas de precisão, ainda tem muita coisa a ser feita ainda, né? Entender, os experimentais ainda precisam compreender qual é a natureza desses erros sistemáticos e o que está ocorrendo aí com essas medidas. Agora eu vou falar de um trabalho, eu estou botando esse símbolo de cuidado aqui, porque é uma proposta um pouco ousada, que eles tentam explicar essa variabilidade das medidas de G como se dependesse ao longo dos anos, né? Eu vou mostrar esse gráfico aqui. Aqui eu tenho as medidas, né, o ano que foi feita a medida, aqui eu tenho a data de cada medida, e a ideia aqui é induzir que haveria algum fenômeno que a gente ainda não percebeu, que essa variabilidade ela tem uma explicação para essa variabilidade desses valores, que aqui um aspecto quase senoidal, né? Enfim, que teria alguma relação com a nossa distância ao Sol, enfim. Tem algumas explicações por trás aqui não muito claras, né? Na verdade, não tem nada definitivo, tem só uma série de hipóteses, o que poderia explicar
essa variabilidade aqui, né? Então, esse artigo, o aspecto interessante dele, você vê, não é tão, é até recente, né, 2015, é que, de fato, essas medidas estão divergindo porque tem algum fenômeno que a gente está medindo G aqui no laboratório e algum fenômeno local terrestre e periódico está fazendo a gente medir valores diferentes. E aqui aparece a grande... deixa eu voltar aqui. Uma observação interessante, né? A gente conhece G só de medidas locais. A gente não olha para as estrelas, para o cosmos, para a astrofísica e tenta inferir G. A gente usa G já, o valor que a gente conhece na Terra, e aplica lá, né? Para obter outros parâmetros, como o raio da estrela, como a massa, né? Como a temperatura mesmo, enfim. Então, bom, poderia existir algum tipo de correção. G poderia não ser uma constante. Se G não é uma constante, poderia ter uma variabilidade espacial ou temporal, ou ambas, né? No nível fenomenológico, né, essas correções tipo Yukawa, elas são sempre uma primeira tentativa, né, porque você está tentando ver se, né, a correção, o potencial de Yukawa, a força de Yukawa surge lá na interação, na troca de mesons lá nos nucleons, né, então é uma interação de curto alcance. Então seria algo que seria uma manifestação em pequenas escalas, né? O quão pequeno vai depender do tamanho desses parâmetros aqui, desse parâmetro lambda, né? E o quão forte para uma dada distância desse parâmetro alfa. Mas o que a gente tem é que esse tipo de interação, ele deve ser muito, 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 muito fraco, né? Mas, de novo, no nível fenomenológico, eu não tenho nenhuma teoria fundamental para chegar nessa expressão aqui, né? A teoria de Newton fala que isso aqui é constante, né? A gravitação, e Einstein também, como eu vou comentar, fala que isso aqui é constante. Muito bem, vamos sair de Newton e vamos para relatividade geral. Eu vou nos próximos 3 slides passar rapidamente uma dedução heurística, assim, do que é a relatividade geral, mas o que a relatividade geral fala? Grosso modo. Aqui eu tenho geometria e aqui eu tenho matéria. Então, é a velha história de que matéria curva o espaço-tempo, né? Então, a presença de matéria, eu estou curvando essas hipersuperfícies, e aí a partícula teste, ela sente a curvatura, o movimento dessa partícula, que eu observo, o movimento dos planetas, né? Não é nada mais, nada menos do que o movimento dessa partícula num espaço-tempo curvo, né, devido à presença de matéria. No caso, a matéria aqui é a Terra, né, a massa da Terra. Eu escrevo um tensor energia-momento para a matéria, para a Terra, e ela me dá como resultado uma mudança na métrica aqui desse espaço-tempo ao redor. Lógico, por ser um fenômeno gravitacional, G está aqui, por ser um fenômeno relativístico, C está aqui, né? Eu vou passar rapidamente como é que a gente chega àquilo. Tem uma similaridade, essa estrutura da equação de Einstein, que eu mostrei, né, anteriormente, né, que é G' igual a 8πg sobre CA4. Tá? Tem uma similaridade com a estrutura da equação de Poisson, então a equação de Einstein tem que, no seu limite, obedecer a essa equação de Poisson, no limite local, né, de pequenas velocidades, campos fracos, né. Então, é assim que eu identifico que essa constante aqui, né, então, o que eu estou querendo falar? Então, a estrutura para bolar o que é relatividade geral. Eu devo ter um operador, né, aqui o meu operador. Por que um operador? Porque o Laplaciano é um operador de segunda ordem. Eu preciso ter algo fazendo o papel do campo,
e eu preciso ter algo fazendo o papel da matéria. E aqui eu tenho uma constante que eu quero determinar, né? Então, por razões muito mais técnicas, que eu não vou entrar aqui, né? O meu objetivo é descobrir quem é esse operador que, atuando na métrica, geminia a métrica, que vai fazer aqui o nosso papel no campo gravitacional. Eu acabo fazendo aquela identificação com o que é a relatividade geral. Uma coisa interessante é que esse lado esquerdo, que acaba sendo, isso aqui é o tensor de Einstein, né? A geometria diferencial fala para a gente que a derivada covariante disso é zero. Então, a derivada covariante do tensor momento-energia tem que ser zero. Isso implica nas leis de conservação de energia e momento que a gente conhece, né? Então, olha só, está aqui o tensor de Einstein, e isso é proporcional ao tensor energia-momento, né? Então, para isso bater com a equação de Poisson, quem é kappa? Kappa é 8πg sobre c ao quadrado. Então, na relatividade geral, eu também tenho que g é uma constante, certo? Por quê? Porque a derivada desse cara aqui, ó, é zero, e a derivada desse cara aqui é zero. Então, uma eventual variação de g está aqui dentro, né? Deveria ser compensada por uma divergência não nula do tensor momento-energia, né? Se g não é constante, eu deveria ter uma derivada desse cara, mais, né, a regra da cadeia, né? Eu deveria ter uma derivada não nula. Se isso aqui tem uma derivada não nula, kappa é esse 8πg sobre c a quarta, né? Mas na relatividade geral isso é constante, logo esse termo é zero. Então, só para ficar claro aí, né, qual que é na relatividade geral, o G também é constante, né? Claro, uma dedução oficial, que eu não vou fazer aqui, quem tiver curiosidade, busca o que é o princípio variacional, né, uma ação gravitacional e sua variação. Enfim. G poderia variar? Na relatividade geral, não, né? Mas o Dirac fez uma proposta, lá nos anos 20, que ele observou o seguinte, olha, é a chamada hipótese dos grandes números de Dirac, né? Essa é uma hipótese de 1928, de um paper dele, de 1928. O que ele fala é o seguinte, olha, a razão, existe umas certas coincidências aí com essas constantes da física. Né, uma das coincidências que ele aponta, se eu pego a razão entre a força gravitacional entre um próton e um elétron, e a razão entre a força gravitacional e a força elétrica entre essas duas, né, isso é 10 a menos 40, né? Outras palavras, isso quer dizer que a interação gravitacional, de fato, é muito mais fraca do que a interação eletromagnética, né? Uma coisa que o Dirac também... mas isso serve de base para o que vem aqui agora, ó. O que o Dirac aponta nesse artigo, nessa discussão, é que uma escala de tempo cósmica, né, qual é a típica escala de tempo que rege o universo e qual é a típica escala de tempo que rege o mundo atômico. Então, essa típica escala de tempo cósmica é dada pelo inverso da constante de Hubble, ok? Ou seja, isso aqui é a idade do universo, tá? Grosso modo, a idade eu ia falar da universidade, do universo. E isso aqui é um período típico ali de um raio de Bohr, de um elétron num átomo que é esse valor aqui, e essa razão é 10 a menos 40. Então, o Dirac começa a ver essas coincidências. Uma outra coincidência que ele aponta é o seguinte, essa combinação aqui, ó, h cortado ao quadrado vezes h0 ao quadrado, dividido por gc 1 ao cubo, é a massa do pion. Bom, a massa do pion, ela é constante, né? Então, a única maneira de H é uma constante, C é uma constante, como H vai como 1 sobre o tempo cósmico, né? H é o inverso do tempo,
A única maneira de G possivelmente ser variável é se H sobre G, né, isso permanece constante. Então, o Dirac fala, olha, não seria absurdo para manter a massa do píon constante, uma vez que o H, né, ele tem esse aspecto, ele vai como 1 sobre o tempo, se G fosse como 1 sobre o tempo. Então, aqui talvez é uma das primeiras vezes a primeira vez que se fala em variabilidade do G. É só para contextualizar a história um pouco dessa ideia. Eu peguei esse slide aqui para falar o seguinte, mas vamos lá. Na relatividade geral, G não pode variar, né? G é uma constante. Como é que eu poderia admitir uma teoria que G é variável? Bom, existe um ramo da pesquisa em astrofísica, cosmologia e gravitação, que é o ramo de gravidade modificada, né? E se a relatividade geral não for a real teoria para descrever a interação gravitacional? E se for outra? Existem outras teorias? A resposta é sim. Quantas? Eu não sei, mas talvez uma ordem de magnitude seja 1000. Existem talvez milhares de alternativas aí à relatividade geral, ou até mesmo a teoria de Newton, né, essa ideia de modificar a gravitação não é nova, tá? Desde o século XIX, quando o Le Verrier começou a identificar que a órbita de Mercúrio ela tinha o avanço do periélio, né? Desde aquele momento, começou o modus operandi da comunidade acadêmica foi o mesmo. A lei de Newton está errada. Então, se você faz um apanhado ali no final do século XIX de quais modificações possíveis da lei de força newtoniana existiram, tentando explicar o avanço do periélio de Mercúrio, você vai encontrar dezenas, né? Tinham muitas alternativas. O desfecho dessa história é depois com a relatividade geral de Einstein, né? Em 1915, aí Einstein mostra que a relatividade geral dele corretamente explica o avanço do periélio de Mercúrio, mas a comunidade que trabalha com gravitação se comportou da mesma maneira, né? Há 150 anos atrás, mais ou menos. Tentaram modificar a segunda lei a lei da gravitação de Newton, das formas mais diferentes possíveis. E hoje o que a gente observa é o mesmo movimento. Hoje o problema não é mais o avanço do periélio de Mercúrio, mas o problema hoje é matéria escura, energia escura. Né? A gente tem que entender o que está causando. Aí seria um tema para uma outra palestra, falar o que é matéria escura, o que é energia escura, mas a ideia é que a relatividade geral, se eu uso a relatividade geral, eu tenho um preço muito alto a pagar. Eu preciso colocar energia escura e matéria escura, que são coisas que a gente não gosta. Mas, enfim, se eu vou modificar a gravidade, existem várias alternativas, tá? Uma possível, uma teoria muito complexa, muito complicada, essa chamada teoria Horndesk, né? Aqui a lagrangiana é uma soma de 5 lagrangianas, aqui está a ação da teoria, né? Isso aqui, o que é relatividade geral no meio dessa bagunça toda? Seria eliminar todos esses termos, eliminar esse cara aqui, e falar que esse G4 aqui é aquela constante 1 sobre 2K, que eu mostrei num slide lá atrás, né? Mas qual que é a ideia dessas teorias aqui? Essas teorias, elas são... isso aqui é uma versão mais complexa de um protótipo que nasceu nos anos 60. Talvez a teoria de Brans-Dix seja uma das principais teorias alternativas aí hoje. E ela introduz um elemento novo. A relatividade geral, ela possui um mediador, que é a métrica. Quem faz a mediação da interação gravitacional é a métrica. Nessas teorias chamadas scalar tensor, ou escalares tensoriais,
além da métrica, eu tenho um campo escalar, está aqui o φ. Então, eu tenho um outro mediador, eu tenho mais um ente da natureza que, entre aspas, fala para outro que existe a interação gravitacional ali, né? Então, não só a métrica agora faz essa mediação do campo gravitacional, mas o campo escalar também. Então, isso aqui é uns rascunhos do paper original do Brans-Dicke, do Brans e do Dicke, né? Dos anos 60. Então, a preocupação qual é o aspecto fundamental aqui? Nessas teorias, G é uma função do tempo, por exemplo. Né? Então, um aspecto principal dessas teorias aqui é que o acoplamento gravitacional, ele ele não é mais constante, né? E lógico, ele aqui no caso depende desse parâmetrozinho ômega, tá? E a pergunta qual é o valor desse ômega para que eu consiga explicar os dados observacionais, né? Na época, lógico, a primeira coisa é testar o periélio de Mercúrio, o avanço do periélio de Mercúrio. Aqui eles falaram que se ômega for maior que 6, eu explico o periélio de Mercúrio, ok? Mas tem vários outros testes, né? Então, ômega não pode ser qualquer número. O limite newtoniano, né? Quanto ômega maior, eu vou em pequenas escalas, para o que é ou relatividade geral de maneira covariante ou Newton em pequenas escalas, né? Então, eu recuperaria a gravidade padrão jogando esse ômega para infinito. Só um detalhe aqui, né? No contexto dessas teorias covariantes, existe um truque para você, sempre que você fala de uma teoria modificada, alguém da plateia fala, mas aqui eu testo relatividade geral e dá certo. Óbvio. Então, qual é o truque? Qual é o mecanismo de defesa aí de quem advoga essas teorias modificadas? Eu posso criar um mecanismo de blindagem, ou screening, né, em literatura inglesa, que é o seguinte, aqui perto da massa, eu tenho um mecanismo que recupera a relatividade geral. Então, aqui a relatividade geral é uma relatividade geral travestida, né? É a teoria modificada, que ela se travestiu de relatividade geral, mas em grandes escalas, longe das massas, aí volta a ser a teoria escalar tensorial. E aí, então, eu explicaria os fenômenos estranhos aí no cosmos, que é matéria escura, energia escura, mas aqui, né, localmente, dentro da massa, aqui, ó, dentro da massa eu tenho relatividade geral, e fora eu tenho essa escalar tensorial, tá? Então, aqui, eu vou até agora citar esse trabalho que o Tiago comentou. Em 2016, a gente publicou esse artigo. Todas aquelas medidas de G que eu falei são feitas aqui na Terra, né? Será que eu tenho como medir G, um teste astrofísico para G? Né? Nessa época aqui, a gente estava interessado em outra coisa. A gente estava interessado na velocidade de propagação das ondas gravitacionais. Né? O que são ondas gravitacionais? Ondas gravitacionais é uma estrutura que surge na relatividade geral. Então, um sistema, por exemplo, gravitacional aqui, ó, você tem duas estrelas orbitando uma a outra. O que as observações a partir dos anos 70 identificaram? Que a órbita desse sistema está encolhendo. Olha, se você pegar um livro de mecânica racional, mecânica analítica, você vai ver que se o semi-eixo maior é constante, a energia do sistema é constante. Então, aqui eles estavam vendo que o semi-eixo maior dessa órbita estava encolhendo. Então, a energia desse sistema estava encolhendo. Como é que esse sistema estava perdendo energia? A explicação, olha, está emitindo ondas gravitacionais, e com a emissão de ondas gravitacionais está levando a energia embora. Então, ao observar muito bem esses parâmetros da órbita, eu consigo explicar esse fenômeno via emissão de ondas gravitacionais. Uma coisa que na época se perguntava muito, em 2016, essas ondas gravitacionais, elas se propagam
igual à velocidade da luz no vácuo? A relatividade geral diz que sim, mas essas teorias que eu falei ali dizem que talvez não, algumas poderiam. Então, se eu observasse uma manifestação de uma possível propagação, que essas ondas se propagam com velocidade diferente da velocidade da luz no vácuo, eu poderia falar, opa, relatividade geral está em apuros. O que a gente observou aqui nesse paper, e também um dos motivos que mereceu um PRL, é que esse sistema binário, a velocidade de propagação das ondas gravitacionais, ela deve ser 1% do que é medido. Isso já foi um avanço de 2 ordens de magnitude comparado ao que se existia na época. Então, está aí um dos aspectos que motivaram o resultado desse. Para sorte da comunidade científica, o LIGO, em 2016, na mesma edição da revista, publicou os resultados da detecção direta. E aí, logo depois, foi possível, com a detecção direta das ondas gravitacionais, melhorar esse vínculo aqui de 10 a menos 2 para 10 a menos 15. Eu não botei aqui porque eu não queria entrar nisso. Mas se o LIGO não existisse, a gente ia ficar muito tempo sendo o melhor vínculo na velocidade de propagação das ondas gravitacionais. Para o nosso azar pessoal, o LIGO apareceu, e aí o nosso resultado teve pouca duração de ser o estado da arte da coisa, mas aí já ficou claro logo que as ondas gravitacionais propagam com velocidade 1, né? 1 em unidades de C. Só que lá a gente também abriu a janela para medir G. A gente não estava interessado em G. E agora o que eu quero fazer agora, tem até um aluno meu aqui na plateia, o Diego, o mestrado dele é isso, refazer essas contas aqui, mas medir G. Se eu conseguir colocar 1% em C, talvez eu consiga colocar 1% em G, talvez até um pouco mais. Bom, 1% não é 11 partes por milhão, mas as medidas futuras desses sistemas aqui vão chegar em 11 partes por milhão, né? Será que eu vou obter o mesmo G que localmente eu obtenho? Bom, aqui também para citar, né, essa variação temporal de G, seria o G ponto, né? É uma coisa que se mede muito bem com esses experimentos de mandar sinais para a Lua e refletir com os equipamentos que deixaram lá, né? Então, os espelhos refletores na Lua, eles ficam refletindo pulsos, e a gente mede muito bem isso. Então, a variação temporal de G, ela é muito bem medida, sabe? Tá aqui, ó. Isso é da ordem de G ponto sobre G, da ordem de 10 a menos 13 por ano. Isso é muito pequeno, né? Então, não tem nenhum indício hoje que G poderia variar com o tempo, tá? A mensagem aqui é essa. Agora, deixa eu falar, então, com um trabalhinho recente aqui. Eu já estou na reta final do meu seminário. Esse aqui é um artigo que a gente publicou esse ano com o Júnior, né, que o Thiago citou. O Júlio, lá de Vitória, e o Thales, que é um aluno de mestrado lá de Vitória. A gente tentou fazer uma brincadeira, assim, né, algo que um aluno de mestrado já tem um arcabouço teórico para fazer, que é uma teoria newtoniana com G variável, inspirada em Brans-Dicke. Na verdade, no final das contas, é muito simples o que está aqui, mas a gente, ao elaborar até chegar nessa lagrangiana aqui, uma hora eu falei com eles, olha, vamos primeiro escrever um artigo assim, ó, sobre a dificuldade de se construir uma teoria newtoniana G variável. Que a gente tentou 10, 15 lagrangianas, talvez. Talvez eu estou exagerando, mas foram várias, né? E a coisa nunca batia. Aí, finalmente, com essa cara aqui, a gente chegou numa equação, né? Psi é o meu potencial gravitacional, ômega faz o papel daquele parâmetro ômega de Brans-Dicke, e sigma seria o campo φ lá do Brans-Dicke, né? Então, aqui está a equação de Poisson, ó. Se eu não tenho esse termo, e se sigma é constante, aqui eu tenho a equação de Poisson tradicional. Aí eu ganho de presente essa equação extra aqui, que eu tenho que saber lidar com ela. Mas, quer dizer, aqui eu não posso usar aquele truque de falar que eu tenho um screening, né?
Ah, não, localmente é Newton. Não. Se essa teoria, se eu fizer um experimento aqui, jogar esse copo, medir o campo gravitacional aqui, nessa teoria, isso tem que bater, porque eu tenho que obter um valor aqui para esse ômega aqui, né? A gente fez algumas coisas, né? Um cálculo muito simples, né? Nessa teoria, qual é o campo gravitacional de uma esfera homogênea? É um exercício de... É um pouco mais complicadinho e tal. Fora da distribuição de massa é igual, porque fora é Laplace, né? Então, é a equação de Laplace. E dentro da distribuição de massa, a gente chega nesse resultado, onde K é isso aqui. Então, o que a gente vê é que a gente quer entender quais são os valores de ômega, que daria alguma diferença, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, não. Então, a ideia é que se K vezes R é muito menor do que 1, aí eu recupero o potencial newtoniano dentro das massas, né? Então, para KR ser muito menor do que 1, aqui está uma ordem de magnitude, né? A gente botou aqui, pega uma estrela igual ao Sol. Então, se eu tenho o Sol, eu tenho aqui 1, aqui eu tenho na superfície ali, né? Então, isso aqui vai ser 1. Então, para recuperar a gravitação newtoniana, só se esse cara aqui for, né, essa combinação aqui for muito menor do que 1. Então, eu preciso, da mesma maneira, ter um W muito grande para recuperar Newton, mas talvez um Wzinho intermediário ali eu consigo me adequar aos dados. Aí é o que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Muito bem. Eu vou fechar aqui, então, meu seminário, né? Eu acho que deu aí 50 minutos. Então, o tema geral aqui, né? O tema central é G, é a constante G. A gente se permitiu questionar, será que G não é constante? Eu mostrei alguns aspectos, né? Porque que não tão motivadores assim, eu tenho outros... teria até outros argumentos aí que a gente sabe em cosmologia, eu posso comentar. Por que uma variabilidade de G seria interessante no universo? Para quem está conectado aí com o estado da arte da cosmologia, existe hoje uma coisa na cosmologia chamada tensão do H0, qual é o valor da constante de Hubble hoje. Uma proposta recente é que se G for variável, se há 150 milhões de anos atrás, se G variou um pouquinho, isso poderia explicar essas observações de supernovas que a gente não está entendendo. Então, a gente pode até se perguntar se datações, medidas geológicas da densidade da Terra, né? Lembram que o Cavendish mediu a densidade da Terra e, como resultado, depois pegaram o valor de G. Então, dá para se perguntar se ao longo da idade da história da Terra o G não variou dessas medidas geológicas aí. Mas, enfim, o tema central foi esse G. Eu mostrei para vocês que G é pouco conhecido, a gente conhece muito pouco dele, comparado às outras constantes, né? A gente precisa de testes, não só locais, mas também testes em outros ambientes para saber o valor de G. Então, talvez o que eu quero fazer agora é testar com esses pulsares binários. Eu estou usando G gravitational waves, de ondas gravitacionais, porque esse seria o G que as ondas gravitacionais sentiriam. Né? Só para contextualizar melhor, a gravitação de Newton, existe um setor, que é o setor potencial. A gente entende a interação gravitacional mediante, né, o fenômeno de atração das massas. Esse é o setor potencial da teoria. Quando vem a relatividade geral, eu passo a falar em ondas gravitacionais. Eu tenho um outro setor da gravitação, da interação gravitacional, que é a propagação de ondas gravitacionais do espaço. Então, talvez esse setor das ondas gravitacionais, ele possa ser diferente do setor potencial. O que seria diferente? Ele se acopla à matéria de uma maneira diferente. Então, aqui eu faço uso de novo dessa terminologia, acoplamento, né?
porque essas constantes na física, elas são vistas como termos de acoplamento, né, do que é medido, do sistema que cria, né, dos férmions que criam a interação, né, e como essas coisas se propagam, né, os bósons ali, os mediadores, né. Enfim, vale citar que em 2018 o SI foi redefinido, né, isso aqui é uma espécie de, esse NIST é uma espécie de metro mundial, né, hoje, como que a gente define, né, quilo, todas essas constantes e unidades da física, elas são assumidas hoje como exatas, tá? C, velocidade da luz no vácuo, é um valor exato hoje. A partir dessa redefinição do SI. Aí, quer dizer, isso define o que é o segundo, no caso, né? Define o metro, quer dizer. G não entra, né? Não entrou nessa classificação. É uma coisa que eu estava vagando, assim, na minha cabeça. Será que seria possível definir uma G como constante e qual unidade da física ela determinaria, né? Do mesmo jeito que a velocidade da luz no vácuo determina o que é metro, né? Então, G determinaria o quê, por exemplo? Então, é isso, gente. Eu queria fechar aqui agradecer, tá, a oportunidade. Eu vou deixar um convite. Ano passado a gente não pôde realizar o Cosmo BR, é uma proposta de ser um evento, um momento onde a comunidade nacional possa discutir, se encontrar, né? A gente tem tido poucos eventos na área nos últimos anos, desde que os grandes aí deixaram de ter uma frequência e existir. Provavelmente, hoje a gente trabalha com cenários, né? O cenário otimista hoje é que ele ocorra em dezembro, tá bom? Então, primeira semana de dezembro. O cenário pessimista nessa altura do campeonato é que ele não ocorra mais, né? A gente tem que repensar para 2022. Mas fico aqui o convite, tá? Em dezembro de 2021, agora. Se vocês puderem vir a Ouro Preto, a gente não só discutir cosmologia, mas astrofísica, gravitação. Esse é o atrativo, né? O atrativo da cidade eu nem preciso dizer, porque vocês devem conhecer Ouro Preto e suas belezas históricas e naturais também. Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui. Eu passo a palavra e agradeço, tá? Então, se alguém tiver perguntas ou quiser comentar alguma coisa, eu sou todo ouvidos aí. Obrigado, irmão. Bom, tem perguntas, pessoal? Alguém gostaria de endereçar alguma pergunta ao irmão? Bom dia. O Lucas, pode falar, Lucas, depois é o Renan, que colocou uma pergunta aqui no chat. Pode falar. Bom dia a todos, bom dia, professor Hermano. Professor, muito obrigado pela sua apresentação. Mas a pergunta que eu tenho para fazer não é bem sobre a apresentação, mas sim sobre as suas pesquisas em geral. Você orienta no campus que você hoje pesquisa, tem programas de pós da área? Sim, Lucas. Aqui eu oriento no nível de mestrado, né? A gente não tem o doutorado. Só que aqui, por ser um programa de natureza focada à física da matéria, física dos materiais, aqui em Ouro Preto, no programa daqui do FIMAT, o qual até eu sou coordenador aqui do programa, eu tenho buscado projetos na área de entender como que sistemas de materiais se comportariam em campos gravitacionais fortes então eu tentei adaptar o que eu faço a uma nova realidade. Então, por exemplo, aqui o que eu poderia falar disso uma outra oportunidade, condensados de Bose-Einstein, né, que é um estado da matéria. Como é que ele se comportaria no espaço e aqui na Terra ou num campo gravitacional forte, por exemplo?
Mas eu também oriento lá na Universidade Federal do Espírito Santo, aí tanto no programa de física quanto no PPG Cosmo, lá nos 2 programas, aí na área, aí sempre que eu pego alunos de lá, no nível de mestrado e doutorado, a gente trabalha com temas. Então, por exemplo, esse tema que eu comentei aqui hoje, eu oriento o Diego, que ele deve estar aí. Cadê o Diego? Aqui, ó. Tá aí, Diego. Diego Santos, né? Que é na área de gravitação. Então, esse, por exemplo, é um trabalho lá que a gente vai desenvolver. Aí, cosmologia, astrofísica, a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Assim, o que deu interesse ali, eu não tento me ligar muito ao que é forte na área, sabe? Às vezes eu vejo colegas falarem, agora a área está quente para pesquisar isso, eu vou então pesquisar isso. Eu nunca gostei muito desse approach, não. Eu gosto de pesquisar o que meio deu interesse ali, curiosidade na hora. Às vezes, como eu disse, dá sorte, porque aquele trabalho lá de 2016 a gente acertou na mosca, né? Uma coisa que a gente estava com curiosidade e era um tema quente, né? Às vezes sim, às vezes não, mas estamos sempre fazendo pesquisa, né? Sempre estudando e aprendendo mais. Eu gosto de botar pesquisa nesse patamar, aprender, né? Eu bato muito na tecla aqui na universidade de usar a pesquisa como ferramenta de ensino, sabe? Enfim, não é essa discussão que eu queria entrar agora, mas outra hora a gente poderia. Tudo bem, Lucas? Entendeu? Bom, tem mais uma Sim, pergunta. sim, muito obrigado. Mais uma pergunta aqui do Renan Lucas. Vou ler a pergunta dele. Existe alguma relação de G ser variável com a expansão e aceleração do universo? Ou talvez com flutuações quânticas, embora não haja nenhuma menção à constante de Planck? Essa é a pergunta dele aqui, do Renan Lucas. Deixa eu me ater à primeira parte da sua pergunta. Se existe uma relação entre G ser variável. Deixa eu tentar explicar, assim, da maneira mais simples possível. Hoje existe um problema que bom, você já botou o problema, expansão e aceleração do universo. Expansão não é um problema, né? Porque se eu pego esse celular e jogo para cima, enquanto ele está subindo, ele está em expansão comparado. Expansão é uma coisa que a gente já conhece desde os anos 20, né? Então, o universo pode estar em expansão sem problema, desde que seja uma expansão desacelerada. Essa expansão vai acabar, vai parar e o universo colapsaria, porque a atração gravitacional, a interação gravitacional é atrativa, né? Esse celular, enquanto ele está subindo, ele está em expansão desacelerada. O grande problema é que tem 20 anos que a gente sabe que o universo está em expansão acelerada. Então, é como se eu pegasse esse celular, jogasse para cima e ele sumisse. E cada vez mais está acelerando e não vai voltar nunca mais. Mas a gravitação não é assim. A gravitação atrai as coisas. Bom, G é o acoplamento, né? Se eu pego 2 massas aqui e eu artificialmente aumento o tamanho de G, elas não vão atrair mais? Se eu diminuir o valor de G, a força não vai ser menor? Se G eventualmente ficar negativo, eu não tenho, então, repulsão gravitacional? Então, sim, assim, eu estou explicando no nível mais elementar que eu consigo imaginar. Se eu mudar o valor de G, eu mudo a interação gravitacional. Então, existem propostas, sim, que se eu mudar a maneira como o G se comportou ao longo da história do universo e recentemente, né, há pouco tempo atrás, 4 bilhões de anos atrás, né, o universo tem 13 bilhões de anos, 13,7. Então, há 4 bilhões de anos atrás, mais ou menos, ele começou a expandir aceleradamente. Então, será que ali G mudou? Enfraqueceu de alguma maneira e aí a expansão ganhou força? Mas, claro, tem detalhes técnicos por trás disso tudo mas a sua resposta é se existe alguma relação, sim. Né?
Flutuação quântica, aí é uma coisa que a gente entra em outra... Aí a gente quer explicar a aceleração do universo, mas não, o G fica do jeito que está, esquece uma variação de G, mas aí seria uma maneira de explicar uma nova força, uma nova energia que existe no universo, associada a essas flutuações quânticas do vácuo, e associar isso ao que a gente chama de constante cosmológica. A constante cosmológica, ela é ideal para explicar o universo. Se a constante cosmológica, se a gente provar que ela existe mesmo, porque hoje o que a gente faz é o seguinte, se a constante cosmológica existir, explico tudo ok, 100%. 99% ok, teoria e observação. Mas aí você se pergunta, o que é a constante cosmológica? Aí que dá a zebra. E aí é o chamado problema da constante cosmológica. O valor que eu preciso dela para explicar os dados é muito, muito, muito menor do que o valor que a teoria quântica de campos me fornece, essas flutuações quânticas, né? Então, muito, muito mesmo, assim, é inconcebível, não dá para conceber as duas explicações no mesmo quadro. Bom, deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui do Gilberto Armando. Bom dia, seria possível assumir que o G presente na equação de Newton também é variável? Bom, acho que, se você quiser... Foi essa proposta nossa nos últimos slides, posso voltar a compartilhar aqui rapidinho, né? Mas esse trabalho que eu falei que a gente publicou recentemente agora, né? Saiu esse ano agora. Ele não é só assumir, aqui a gente estava, porque assumir é fácil, né? O difícil é criar uma estrutura teórica que explica isso. Vocês estão vendo aqui de novo? Sim. Estão vendo aqui, Thiago? Sim, né? Sim, tá aparecendo. Então, assumir... Aqui, se esse sigma, olha só, aqui está 4 pi G efetivo ρ. Esse G efetivo é igual a G0 vezes sigma. Sigma é dinâmico. Tá vendo? Então, aqui a gente não está só assumindo. A gente está criando uma coisa teórica, né? Já uma construção teórica desde o nível da ação para chegar numa equação de Newton, se você preferir assim, que tenha G variável. Então, ali está um exemplo de que G é de um G variável. Em Newton, né? Agora, a Gleise Furtado pergunta o seguinte: professor, o senhor disse quanto à parte empírica para as constatações desses valores e de suas incertezas, sendo que aqui na Terra há alguma cogitação em realizar esses experimentos fora da Terra? Eu acho que eu não peraí, deixa eu reler aqui. O senhor disse quanto à parte empírica para as constatações desses valores e de suas incertezas, sendo aqui na Terra. Acho que os experimentos, né, que ela quer dizer, na Terra. Há alguma cogitação em realizar esses experimentos fora da Terra? É a pergunta dela, da Gleise. Bom, a gente poderia pegar todos esses experimentos e colocar em órbita. Agora eu vou te falar que eu não sei se... É porque me parece algo tão simples, eu não sei se já fizeram, me parece algo tão simples de fazer, né? Pegar uma balança de torção e levar para... Mas eu acho que os astronautas lá têm mais o que fazer, né? Mas assim, eu entendi da pergunta, é isso, é pegar os experimentos daqui e levar para fora da Terra e fazer lá. Agora, deixa eu só aproveitar e... Eu mostrei uma ideia de medir G com esses pulsares binários, né? Aí usar sistemas astrofísicos para medir. Tem algumas outras, eu não fui também tão a fundo nessas medidas de G e de sua variabilidade, com alguns testes de cosmologia, de astrofísica, teria que entrar muito em detalhe sobre observações
mas o que a gente tem de melhor de medida de G é só aquela tabela que eu mostrei, né? E seria, sem dúvida, interessante refazer esses experimentos de balança de torção eu comentei desse caso que eu oriento aqui, de minha ideia de estudar esses condensados de Bose-Einstein, porque será que eles respondem à gravitação de uma maneira diferente? Assim, ir para o espaço é complicado, mas sabe o que o pessoal fala? Assim, testar as coisas em gravidade zero é uma coisa legal, porque você entende como que sistemas se comportam na ausência de gravidade. Mas colocar um experimento em órbita é muito caro, né? Agora tem esses CubeSats, nanosats aí, que você bota um experimento numa caixinha, o satélite, mas enfim, ainda é. Existem, eu lembro, no tempo que eu fiquei na Alemanha, eu ia muito lá, porque o grupo tinha colaboração, existem umas torres de drop tower, torre de queda. Então, em Bremen, tem uma, por exemplo, é uma torre muito alta, 100 metros talvez, é um cilindro, e você coloca o seu experimento lá e deixa ele cair. E enquanto ele está caindo em queda livre, você testa ali algumas coisas, você testa... É como se estivesse no espaço, né? Sem gravidade, porque a queda livre, né, pelo princípio de equivalência, é simulação de um referencial sem gravidade, né? Exatamente. Então, tem essas investigações. Agora, irmão, eu fiquei... Porque, assim, na prática, eu acho que uma constante gravitacional variável, digamos assim, por primeiros princípios, seria uma teoria modificada em que existe um campo que a presença desse campo, ou desse conjunto de campos, resultam ali numa constante gravitacional efetiva. E isso aí é o que a gente vai chamar de constante gravitacional variável, que num determinado limite, claro, vai ter que ir para G, né? Agora eu fiquei curioso, porque você falou ali que está entre as tuas ideias ali, olhar para pulsares binários e tal, como possível laboratório, né, para verificar isso. Nesses últimos experimentos, porque na verdade já houve vários experimentos, né, de pulsares, de ondas gravitacionais envolvendo estrelas de nêutrons ou buracos negros, nenhum deles traz algo nesse sentido de vincular uma constante gravitacional efetiva de modo a restringir a variabilidade em algum grau. Já não há isso eu acho que tem. Não, Tiago, olha só, deve ter. Agora, é porque faz sentido testar a gravidade. Porque eu imagino que é o seguinte, que se ela eu fico pensando o seguinte, né? Como a maioria dos testes que a gente conhece, né, são testes em campo fraco, né? São testes em gravidade fraca. Só que a emergência surgimento das ondas gravitacionais, né, dos experimentos de ondas gravitacionais, abre a possibilidade de fazer testes em gravidade forte, em campos fortes. Então, talvez, eu fico me perguntando, né, talvez essa variabilidade, se existir, isso é uma especulação, isso apareça se a gravidade for muito forte, né? Talvez aparecesse a gravidade for muito forte. Então, esses eventos de ondas gravitacionais, naturalmente, poderiam, né, mostrar isso. Mostrar essa... E aí, através do quê? Na verdade, testando uma teoria modificada, uma Rondesk da vida, restringida a sua constante efetiva, constante gravitacional efetiva em alguma extensão, né? De alguma forma. Né? Olha só, legal, assim... Achei que já havia um trabalho assim... Não deixa eu aproveitar seu gancho. Existe, na verdade, né? Deixa eu aproveitar seu gancho para talvez a gente discutir algo que... Porque, por exemplo, Rastal, né, que a gente conhece, é uma teoria... você teria uma não conservação num ambiente de alta curvatura, né? Talvez aqui, tipo que você está falando, uma modificação de G no ambiente de alta curvatura. Sim. Né?
Talvez seria legal propor, mas eu acho que, rapaz, eu não conheço teoria assim, talvez devesse propor, não sei, algo, né? Na verdade, eu penso de campos fortes, como eventos envolvendo pulsares binários, né? Porque ali você tem, na verdade, uma nova física que é das ondas gravitacionais, né? Que não são emitidas em qualquer situação, mas precisa de uma situação, por exemplo, como aquela ali, você tem emissão de ondas gravitacionais. E esse evento trazer alguma informação quanto à variabilidade, né? Ou vincular, na verdade, porque, na verdade, às vezes a gente procura sempre isso, né? A gente é conservador, né? A gente não quer encontrar a variação, a gente quer encontrar um limite para a variação. Nós, cientistas, nós somos bem conservadores, né? Nesse sentido. Mas, enfim, é só uma reflexão, né? Eu achei que já vi algo nesse sentido, assim, mas eu não vi, na verdade, né? Eu acho que o que falta para esses eventos aí é quantidade suficiente para fazer uma estatística confiável. Certo. Bom, tem uma última, na verdade, um pedido aqui do Gélito, desculpa, amigo, não sei se estou pronunciando certo o seu nome, José, diz, professor, será que podemos ter acesso aos resultados da medição de G, né, que você... Acho que aqueles resultados da medição, né, acho que pode ser, não sei... Eu não realizei nenhuma até agora, assim... com esse trabalho que eu citei que a gente vai... Mas será que é aquela tabelinha? Eu entendi que aqueles primeiros lá da Nature, eu não sei, precisaria esclarecer. Talvez é isso, aqui. É porque eu não realizei nada. É esse, amigo, o Gélito? Você ainda está por aí? Porque, bom, se for o teu trabalho, essa apresentação foi gravada, né? E as referências estão aí, né? As referências estão aí, você pode consultar a referência bibliográfica, na verdade, a referência do trabalho dele está lá, e também... Tá vendo aqui? Eu acho que é isso, né? Bom, não... De modo que, bom, poderá ser consultado depois, caso você... Mas aí você deixa seu e-mail, irmão, deixa aqui, se você puder deixar no chat. Estou deixando. Aí quem tiver interesse em qualquer informação, né, mais detalhada, pode entrar em contato com ele. Claro, por favor. Bom, eu acho que a gente teve bastante participação, na verdade, e quero agradecer a participação de todos vocês, e eu agradecer também, mais uma vez, né, a participação do professor Hermano nesse nosso seminário. E é isso, acho que vamos encerrar, que já é 11h30. É isso aí. Tá bom, então, Thiago, muito obrigado por apresentar o Hermano. Professor Hermano, muito obrigado por sua participação. Muito interessante as coisas que você apresentou, bastante... chama atenção, né? Não é muito comum falar que G é variável, fora da área de gravitação mesmo. E eu achei muito maneiro. Muito obrigado por sua participação e a gente, no futuro, podemos convidar a você a fazer outro seminário. Okay. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, então, eu que agradeço. A gente se vê próxima quarta-feira.